E aí, pessoal, definido o confronto do Grêmio, tem curiosidade boa sobre isso. E também vamos falar dos interesses do Grêmio na abertura da janela. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Gente, sem antes, não esqueça, aqui na descrição desse vídeo você tem um link com o passo a passo de um trabalho home office que pode lhe dar mais de R$ 4.000 de renda extra por mês com investimento de R$ 67. Portanto, entre no link e entenda um pouco mais dessa atividade. Gente, vamos lá. Copa do Brasil, a CBF sorteou os jogos da próxima fase da Copa do Brasil. E acho interessante que a gente analise por quê? Porque ia dar Grenal, isso mesmo. Quem eliminou o Internacional? Vitória da Bahia. E o Vitória pega o Grêmio na próxima fase. Primeiro jogo na Bahia, na semana do dia 28 de julho. E o Grêmio no jogo decisivo em Porto Alegre, na Arena Tricolor, dia 4 de agosto, ou na semana do dia 4 de agosto. Portanto, ia dar Grenal, só que não. E por que existe essa brincadeira? Porque, de fato, o Vitória surpreendeu o Internacional, né? O Vitória, que é um time de Série B, surpreendeu o Internacional, eliminou, e agora, curiosamente, e o futebol gosta, é rico em curiosidades, é rico nessas questões, coloca o Vitória no caminho do Grêmio. O São Paulo pega o Vasco da Gama, o Fluminense pega o Criciúma, o Flamengo pega o ABC, o Atlético Paranaense pega o Atlético Goianense, o Bahia enfrenta o Atlético Mineiro, o CRB enfrenta o Fortaleza e o Santos enfrenta o Juazeirense. Destes, me parece que São Paulo avança, Fluminense avança, Flamengo avança, Atlético Paranaense avança, Grêmio avança, Atlético Mineiro avança, Fortaleza avança, Santos avança. Aí nós teríamos São Paulo, Fluminense, Flamengo, Atlético Mineiro, Fortaleza, Santos e Grêmio numa duríssima fase de quartas de final. Duríssima, sem nenhuma condição de se escolher adversário aí, um ou outro mal, mas na verdade uma competição duríssima. O Grêmio tem que ter seriedade? É óbvio que tem, nós vimos aí, o Vitória surpreendeu aqui em Porto Alegre, depois de perder fora o primeiro jogo, chegou aqui, fez 3-1, vencendo e eliminando o Inter e criando um problemão a ponto do Inter ter que demitir o treinador no outro dia. Então essa é uma questão que o Grêmio tem que tratar com todo respeito, com força, para a partir daí conseguir aí as suas questões relacionadas à Copa do Brasil. O Grêmio, que é um grande clube, que é um dos principais vencedores da Copa do Brasil e faz dessa competição muitas vezes a sua prioridade. Esse ano não é exatamente a prioridade, mas não por isso não é um dos candidatos e favoritos a essa competição. Gente, avançando, eu estava ouvindo há pouco, acompanhando o próprio sorteio na Rádio Bandeirantes, e o Matheus Dávila trouxe algumas curiosidades com relação à abertura, e eu falo em janelas, não em janela. Por quê? Porque a primeira janela que se abre é a da ida pro exterior, dia 1º de julho. E o que o Matheus Dávila trouxe na Band? O Grêmio espera atentamente para essa janela, especialmente porque tem propostas por alguns jogadores que não são jogadores de ponta, mas são jogadores interessantes que a gente precisa avaliar. Quem deve tomar um novo rumo, segundo a informação de Matheus Dávila na Rádio Bandeirantes? Rodrigues, o Tonhão. Tonhão teria propostas de clubes de Portugal, como eu falei. A informação que eu tinha é que o Grêmio tinha rechaçado qualquer possibilidade, mas a partir do momento em que trouxe Matheus Dávila a informação de que o Grêmio deve liberar o Tonhão para que ele tome outro rumo, o Grêmio tendo ainda direito sobre uma futura venda, mas que deve liberar esse jogador. Outros jogadores que são citados, a gente sabe de algumas propostas, por Juan, o próprio Ferreira tem alguma dúvida, agora o Tonhão, o Darlan já recebeu também alguma proposta, então a gente vai ficar atento, mas pelo que trouxe o Matheus Dávila, a principal informação dá conta da possibilidade de liberação do Tonhão já a partir do início do mês de julho. A janela que abre no dia 1º de agosto
é uma janela de chegada. E aí entra um outro ponto. O Grêmio, através do presidente Romildo, mudou um pouco o discurso, possibilidade de trazer algum jogador. O Grêmio mudou um pouco. Mas, e se isso acontecer, me parece que obrigatoriamente acontecerá bem no início do mês de agosto, porque o Grêmio não fez nenhum tipo de movimentação interna, pelo menos é o que está se mostrando, não parece buscar esses jogadores, então teria a condição de tentar fazer um investimento. E aí acho interessante uma avaliação aqui. O Grêmio não pode, neste momento, pensar em inscrever nenhum desses jogadores pro enfrentamento contra o Vitória, aí juntando também o que aconteceu no sorteio. Por quê? Porque é no dia 28 de julho. E aí não consegue inscrever no meio da fase. Né? Agora, logo depois dessa fase contra o Vitória, o Grêmio vai poder inscrever. Por quê? Porque a abertura é 1º de agosto e tudo caminhando bem, o Grêmio consegue escrever. Lembrando que no ano passado, o Grêmio perdeu o prazo para escrever o César Pinares. O Grêmio não conseguiu escrever, por isso que ele não pôde jogar. Vocês lembram que ele estava bem, estava treinando, estava participando e não pôde jogar nos enfrentamentos contra o Palmeiras. E fez uma falta danada. Nem tanto pelo que ele havia mostrado, mas o Grêmio ali tinha dificuldade na composição do time e do grupo. E não pôde fazer isso. Só que dessa vez as janelas caminham para uma utilização. Se o Grêmio de fato for buscar jogadores, o Grêmio vai conseguir dar força aqui. Lembrando que se é verdade que o Grêmio no sorteio contra o Vitória não teve, eu não vejo, não é nenhum demérito ao Vitória, mas eu não vejo um adversário forte no Vitória. Depois não tem nenhum adversário que vá ser tranquilo para o Grêmio. É tudo osso duríssimo de roer. Todos eles. Então é importante essa composição do grupo. Lembrando que até lá nós estamos já caminhando para o final do mês de junho, depois tem o mês de julho inteiro. O Grêmio vai ter uma noção exata de como estará o seu time. Até lá não tem desculpa. É no final, daqui a um pouco mais de um mês e uma semana, nós vamos ter o início do enfrentamento contra o Vitória. Até lá o Grêmio tem que estar pronto. Tem que estar pronto. E se precisar buscar jogador, tem que estar com ele montado, para bem no início de agosto ele chegar e já poder deslanchar o trabalho aqui. Essa vai ser a grande missão do Grêmio e o Grêmio tem que resolver. As janelas vão se abrir para sair e para fechar, ou melhor, para sair e para vir. E eu acho importante que o Grêmio tenha bem claro quem vai liberar, que não diminua a força do seu grupo, e claro que algumas coisas superam a vontade do Grêmio, e a partir daí traz pontualmente jogadores para isso. Portanto, era para ser Grenal, só que não. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.